tá perdendo 100 milhões ano. E quando a gente olha para a realidade da economia do nosso país, 100 milhões por ano é muito dinheiro. A gente está falando de meio bilhão nos 5 anos de contrato. É muita grana. Então eu não posso ser em pé. Então. Por quê? Porque a gente acredita que aquele é um direito. E aí, o Sônia é mais novo que a gente. Ele nunca teve credibilidade. E ele sempre atuou de acordo com a influência do time em questão. Ou do jogador que defende tal time em questão. Essa é a... Chega mais nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez, galera, ao nosso canal. Então, se você é novo, já vai deixando seu like e se inscreva. Vamos para mais um corte que eu preparei para vocês. Até palmeirense saiu em defesa do Mengão, Flamengo brigando na justiça e tem direito sim a 5 anos, 500 milhões de reais. O Flamengo tenta recuperar na justiça. Vocês aqui sobre um assunto que ele é muito importante nos bastidores do futebol. Porque o que acontece? A Libra e o Flamengo não chegaram a um acordo sobre a divisão dos valores. O Flamengo tentou se reunir com alguns clubes de forma até individual, para tentar conversar sobre ter um apoio para haver a mudança na divisão dos lucros da TV. Porque o Flamengo, ele não quer sair da Libra. Tem aquela possibilidade do Flamengo sair, negociar sozinho, só que o desejo é que, como já tá tudo já assinado, como já tá tudo meio que construído, o Flamengo não quer sair. O Flamengo prefere chegar em um acordo com os clubes, ou seja, com a Libra como um todo, e tentar mudar essa questão da divisão dos lucros, né? Porque hoje, a gente já falou várias e várias vezes isso daqui, o Flamengo tá tendo um prejuízo, vai ter um prejuízo com a mudança no estilo de contrato, a mudança da diluição de pelo menos 100 milhões de reais ano, pelos próximos 5 anos. Porém, os clubes estão irredutíveis. Para eles, o modelo que está sendo apresentado, que está sendo ofertado, está positivo. Isso porque alguns clubes de menor escalão, como por exemplo Red Bull Bragantino, entre outros ali que estão na Libra, eles estão melhorando o seu faturamento, a sua arrecadação. Porque a diluição, ela tende a tirar valores dos clubes maiores e distribuir de maneira mais igualitária. Isso inclui também os clubes menores. Então, aquele clube que às vezes ganhava uma fatia muito pequena, ele vai melhorar o seu montante. É justamente nesse ponto que o Flamengo não concorda. Porque o Flamengo hoje é o clube que mais fatura dentro da Libra, dos que estão na Libra, desse guarda-chuva. E, consequentemente, acaba sendo o clube que mais vai diluir os seus valores. E é aí que pega. O Flamengo reuniu com a galera, tá? Essas informações ali é tanto do UOL quanto do Paparazzo Rubro Negro. Ele também divulgou essas informações, trouxe alguns detalhes sobre isso. E não chegaram a um acordo, e o Flamengo vai ter que aceitar a dançar a música da forma que der. Beleza? Agora, tem um outro detalhe. Existe os valores ali de direitos de transmissão, TV aberta, né, os valores gerais, e existe o pay-per-view, que é referente aos canais pagos, uma veiculação dos canais que são pagos. Esse valor de PPV, ele chega a quase 200, ele pode chegar ou às vezes até passar um pouco os 200 milhões de reais, ele é variável. Então tudo vai depender de temporada para temporada o quanto o pay-per-view vendeu. O que o Flamengo fez? O Flamengo fez uma notificação extrajudicial, tanto à Globo, que detém esses direitos, quanto aos clubes que estão na Libra, a Libra, de que bloqueie momentaneamente esses valores. Porque no contrato existem cláusulas ambíguas e que não estão muito bem redigidas sobre a distribuição desses mesmos valores. Então o Flamengo fez essa notificação
extrajudicial, pedindo esse bloqueio desses valores. Provavelmente para fazer a análise ali do contrato de forma minuciosa e apresentar uma remodelação nas próximas semanas aí, nos próximos meses, enfim. Então, assim, tem vários pontos, tá? Outro ponto também é o início do contrato. Tem gente já querendo colocar o início agora para 2025. O Flamengo quer apenas depois de 2026. Então tem outros fatores menores que também estão dificultando essa conversa. Aí você pergunta para mim assim, Neto, irredutível? Porque o que acontece? Alguns clubes que estão fazendo parte da Libra estão colocando o Flamengo ali como um clube inflexível, como um clube que não quer melhorar o futebol como um todo, colocando o Flamengo ali como um vilão. Só que assim, galera, eu vou ser muito sincero com vocês, é muito fácil eu estar na posição, por exemplo, do Palmeiras, do ponto de vista do Palmeiras. O Palmeiras, pessoal, não tá perdendo grana com isso. O Palmeiras, nessa diluição, ele tá basicamente, praticamente, ficando com a mesma quantia que tinha antes. Então, é muito fácil eu chegar aqui e chamar o outro de inflexível, de irredutível. Sabe assim? Sei lá. Ah, vocês não estão querendo colaborar para o desenvolvimento do futebol. É muito fácil, eu não posso ser hipócrita aqui e falar isso. Porque é muito fácil na posição onde o meu clube não está perdendo 100 milhões ano. E quando a gente olha para a realidade da economia do nosso país, 100 milhões por ano é muito dinheiro. A gente está falando de $500 milhão nos 5 anos de contrato. É muita grana. Então eu não posso ser incoerente em apontar o dedo para o outro e acusar. Eu vou dar um exemplo aqui, fazer uma analogia aqui muito fácil para vocês. Vamos supor que lá no seu serviço, tem muita gente que deve trabalhar nesse modelo, né? Onde você tem um bônus variável de acordo com as suas metas. Vamos supor que esse bônus seja individual, não é um bônus de equipe. Cada um recebe de acordo com o seu trabalho. Aí do nada a empresa decide mudar. A partir de hoje a gente vai diluir o bônus, que era para ser individual, a gente vai diluir de forma coletiva. Então todo mundo vai receber mais ou menos o mesmo bônus. Aquele cara que ganhava R$3 mil de bônus por, tipo assim, ir até além do horário de trabalho, por suar a camisa, por correr, ele vai ganhar milão. E o cara que tem uma média bem menor, não tá muito interessado, só faz o basicão ali, ele também vai ganhar milão. Vocês acham que isso é justo? Trazendo para nossa realidade uma situação semelhante. Não é. Eu jamais iria concordar com isso. Eu falo assim, peraí, eu tinha um bônus de R$3 mil. Eu acordo antes, eu começo a trabalhar antes do horário de expediente e passo das 8 da noite. E vou muito além o horário que era para eu terminar o meu trabalho. Eu faço toda essa correria justamente para eu ter um bônus melhor, mais agressivo. Aí do nada a empresa vai lá, muda o entendimento e vai distribuir o bônus, vai diluir de forma igual. E aí o cara que fica de boa lá, que não tem uma carteira tão grande de clientes, que não faz a correria o dia a dia, vai receber a mesma quantia que eu. É mais ou menos isso a situação. Então, é por isso que eu não condeno a atitude dos caras. Atitude cometida pelo Bruno Henrique, que está encrencado, inclusive, na justiça comum, mas na justiça desportiva ele teve aí uma peninha marota, né? Que vai transformar em efeito suspensivo, não sei o quê. Daqui a pouco ele está jogando. A verdade é essa, né, Arnaldo? E vou, antes de entrar no caso, ler uma notícia agora desta manhã, de também minutos atrás. STJD libera 3 jogadores eliminados por manipulação a voltar ao futebol. Agora? Hoje? Depois de 750 dias? Igor Catatal, Gabriel Tota e Romário. Pivôs da operação penalidade máxima. O que eu tô... talvez não seja apenas coincidência, né? Não, obviamente... Horas depois do julgamento do Bruno Henrique, o STJD analisa o caso desses 3 jogadores e libera eles para atuar. A questão, Tironi, aí é que o STJD, o Vessone é mais novo que a gente,
Mas ele nunca teve credibilidade. E ele sempre atuou de acordo com a influência do time em questão. Ou do jogador que defende tal time em questão. Essa é a situação que paira. O debate ele é todo mutilado por conta das ações históricas do STJD, né? E nesse caso específico, é um pouco isso, porque não está evidentemente comprovado a participação do Bruno Henrique no cartão forçado. Se não está... Esse é o lance que a gente tá. Esse é o lance. Se não está, absolve. Se está, não tem cabimento 12 partidas, né? E a postura do STJD, quando começou a pintar casos de atletas envolvidos em apostas esportivas ou denúncias, foi anteriormente, mesmo que com outra presidência, punir preventivamente para dar o exemplo. Essa tinha sido a conduta até aqui. E com o Bruno Henrique teve um caso, teve um tratamento diferente, como normalmente há. É claro, de novo, vamos insistir, o caso vai continuar na justiça comum, né? É claro que o Bruno Henrique, no final das investigações, pode, mesmo com algumas evidências, ser absolvido na justiça comum, como o Paquetá foi, né? Na Inglaterra. E a Inglaterra, ela tem uma credibilidade tal, nos casos esportivos também, que hoje você não consegue discutir. O Paquetá investigaram e não encontraram provas suficientes para incriminá-lo. No Brasil, você não tem essa... Não no Brasil, na Justiça Desportiva do Brasil, você não tem essa convicção, né? E acho que aí a pena, como está escrito aí, se aplica a 12 jogos. 12 jogos, cabe o recurso, o efeito suspensivo, que pode ser uma atitude do Flamengo, ou ele cumpriria esses 12 jogos até o final desse Campeonato Brasileiro, jogando a Libertadores e, a partir do ano que vem, vida que segue. Embora o caso continue tramitando na justiça comum, né? E aí, Vessá? Ai, meu Deus do céu. Dinheiro rápido e parcela. Diego Porti, daquela operação penalidade máxima. A primeira, Banidos, Diego Porfírio, Gabriel Tota, Matheus Gomes, Romário, Igor Catatal. Alguns voltaram agora. Isso, que o Arnaldo disse. 360 dias, Aleph Manga, Brian Garcia, Eduardo Bauerman, Fernando Neto, Igor Cariús, Kevin Lomônaco, Sávio. 600 dias, André Queixo, Dadá Belmonte, Mateuzinho, Paulo Sérgio. 720 dias, Gabriel Domingos, Paulo Miranda, Nino Paraíba, Moraes e Vitor Mendes. Bruno Henrique, 12 jogos. Eu não vou falar nada, eu só vou lembrar todos os que foram punidos anteriormente, pelo mesmo STJD, e o Bruno Henrique agora. Essa é a minha única fala sobre esse tema, é o Brasil. Eu acho que tem uma questão que acho que para olhar para frente sobre isso, e aí o Arnaldo acaba de falar que os caras que foram punidos lá atrás agora foram absolvidos. 3 deles. 3 deles. Sobre o que vem por aí. Vamos que aconteça um outro caso aí. O Zezinho do Corinthians liga pro irmão, fala, vou tomar cartão dia tal, toma cartão. Acabou, agora é no máximo 12 jogos. Então, acabou. Esse é o ponto que eu vou falar. Esse cara vai tomar que punição? É 12 mil e 60 mil reais. Acabou, hein? Aí a minha pergunta é essa. A punição ao Bruno Henrique, ela serve como um exemplo para todo mundo ficar ligado, opa, agora não vamos fazer mais porque tá ruim? Ou pelo contrário, bom, se for por 12 jogos aí, se eu der ganhar uma grana aí pro meu irmão, tá valendo. Você entende o que eu tô falando? Claro. Que tipo de exemplo que essa punição dá? Independentemente de se estava nos autos, se a acusação é fraca, se não é, se não tinha prova e tal. A punição, pimba. Ficamos um ano discutindo que o cara estava envolvido, por ele estar envolvido em apostas esportivas, e agora a punição foi essa. A minha sensação é que você dá uma afrouxada no negócio. Sim, e outra, o que aconteceu depois, lembrando, quase não teve o julgamento. Primeiro se julgou a prescrição que eles mesmos demoraram para analisar. E virou 3-2. Quase não teve o julgamento, porque 2 ainda falaram, não, deu prescrição, viu? O STJD analisou, demorou muito, agora não precisa mais.
É inacreditável, gente. Né? Inacreditável. Então, esse é um ponto para se debater. Agora já foi, o caso do Bruno Henrique já foi. Tá condenado por 12 jogos, daqui a pouco lá paga umas 3 cestas básicas e joga, faz gol, tá tudo certo. Agora, meu ponto é daqui para frente, como é que vai ser, né? Porque eu acho que o primeiro efeito, o Vessone leu os casos ali, né? O primeiro efeito das suspensões rígidas e algumas preventivas era justamente, e aí, eu acho, intimidar qualquer tipo de envolvimento nesse negócio, literalmente. Anos depois tem um jogador famoso com essa sentença. E pode, sim, abrir o precedente para, agora mudou aqui. Pelo menos esportivamente, não é uma coisa tão rígida e tudo mais. É um caso bastante polêmico. E, de novo, eu acho que a gente está discutindo isso porque o tribunal não tem credibilidade hoje nem nunca teve. Né? Ele é um tribunal... e que, além de tudo, eu acho que tem a situação de funcionar onde funciona, que era uma situação que muitas vezes teve a discussão de mudança de sede, né? Para deixar de funcionar num estado importante da federação, poderia funcionar na capital da federação. Enfim, várias discussões sobre a STJD. E a gente sabe que é rápido quando interessa aos jogadores e é devagar quando interessa aos jogadores, né? É isso que pega a gente todas as vezes que a gente analisa sentenças do STJD. E só, eu sei que não é o mesmo assunto, mas como tem a ver com julgamento e tudo mais, para quem não viu, só o Independente foi excluído da Copa Sul-Americana pelo terminal de... o órgão de penas. o Tribunal de Penas da Conmebol. Foi excluído, o Alaú passa, mas também tomou 7 jogos como mandante. E o Independente acaba de soltar uma nota completamente com uma raiva. É isso aí, nação. Ficamos por aqui, galera. E esse foi mais um Coxa, aqui sempre trazendo conteúdos diários para vocês sobre o Flamengo. A gente reagiu. Primeiro trecho aí que a gente vai deixar aqui na descrição desse vídeo do canal Opina Porco. Opina Porco estará aqui na descrição desse vídeo. E também o programa G4 do Band Esportes. Os 2 links estarão aqui na descrição desse vídeo, né? Lembrando para vocês que a gente tem a parada, né? Essa parada que tá tendo aí das eliminatórias da Copa do Mundo. O Flamengo só voltará em campo no dia 14, no próximo domingo, às 16 horas da tarde, contra o Juventude. Partida válida aí para o Mengão para a 22ª rodada da competição do Campeonato Brasileiro, né?